Coisa linda. Vamos então ver mais que o Espírito Santo, ele é chamado Espírito da Verdade. Novamente, vamos ler capítulo 16, verso 13. Quem pode ler? Nós lemos já, mas vamos ler de novo. 16, 13 de João. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Que coisa, ele vai mostrar as coisas que hão de vir. Por isso que nos estudos que a gente teve e a gente continua tendo, a gente estudou sobre a inspiração do Espírito Santo, a doutrina dos últimos tempos, que é a escatologia, né? E ali a gente detalhou um pouco o arrebatamento, o anticristo, a questão do milênio, a questão do arrebatamento da igreja, se é pré, pós, lá. Enfim, a gente estudar os versículos, mas sobre a orientação do Espírito Santo. Eu creio que se a gente guardou esse conteúdo, e certamente a gente guardou, e quando a gente precisar, o Espírito vai lembrar disso que a gente estudou, isso é importante, porque ele vai... Posso fazer uma pergunta? Sim. Esse versículo 13 aqui, ele fala, porque não falará de si mesmo, ele quis dizer, falará de mim. Não, o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, e foi um erro, foi bom ter citado isso. Houveram muitos avivamentos, vamos chamar assim, o último talvez em 1940, depois daquele derramamento que houve na Rua Azusa em 1903, 1906. Ok. Se criou uma ênfase muito grande na pessoa do Espírito Santo. Isso é importante. Eu não sei se a irmã Crislane, que vem de família crente assim, pegou essa fase em que se falava muito do Espírito Santo, só que o Espírito Santo não veio falar de si mesmo, percebe? Ele veio falar de Jesus, anunciar as coisas de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, em outras palavras, ele não quer confete para ele quer glorificar a Jesus. Então o que acontece quando criou-se essa doutrina do pentecostalismo? Falava muito do Espírito Santo, dos dons, e tem que se falar, mas assim, a gente não pode isolar uma doutrina somente. A gente tem que falar da salvação, a gente tem que falar de Cristo, a gente tem que falar das coisas do futuro, que é a escatologia, a gente tem que ensinar todas as coisas. Por quê? Porque hoje, por exemplo, nós temos, nesse tempo, não sei se tomara que a pandemia tenha trazido o fim dessas coisas, uma doutrina que é chamada doutrina da prosperidade. Então, em muitas igrejas, eles conseguiram encher as igrejas porque eles falavam que o crente prospera. É lógico que eu creio que o crente prospera, é Deus que prospera, mas não nos moldes que falam, porque os espertalhões usaram o que a Bíblia fala, que Deus vai nos prosperar, então criou uma doutrina assim, você faz a fogueira santa, você dá tanto e Deus vai te dar. Isso é mentira. Romanos está escrito assim: quem primeiro deu a ele e depois recebeu. O caráter de Deus é doador, abençoador. Ele não precisa, meus irmãos, tirar dinheiro da gente. Ele não precisa tirar dinheiro da gente em detrimento a recursos. Não precisa. Se quer ser abençoado, faça um voto. Voto é pegar o envelope e colocar um dinheiro ali. Mas voto você pode fazer o seguinte: se Deus me abençoar, eu vou cantar um louvor. Se Deus me abençoar, eu vou pedir uma oportunidade para o pastor para dar um testemunho. Esse pode ser o voto. Mas o que é associado pelos manipuladores? Dinheiro. Perceberam? Então, o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, ele fala de Jesus, das coisas que haverão de vir, e ele sempre estará conosco. Muito bem, nós vamos também ver a operação do Espírito Santo na igreja. O que é a igreja, meus irmãos? Somos nós. Nunca vai ser eu. Tem pessoas que você pergunta quem é a igreja, ele fala assim: sou eu. Não é. Eu, indivíduo, sou o templo do Espírito Santo. Eu.
O Espírito Santo habita em mim e nos irmãos igualmente. Agora, nós juntos somos a igreja. Entenderam? Eu não sou a igreja sozinho, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas quando estamos juntos, onde estiver 2 ou mais, no meio deles eu estou. Aí é a igreja. Igreja, no grego, é eclesia, significa assembleia ou religião, ou reunião. Nós estamos reunidos, estamos em assembleia, estamos falando das coisas de Deus, portanto somos igreja. Se nós estivéssemos lá no monte, é igreja também? É, porque onde estão 2 ou mais reunidos, no meio deles eu estou. Se nós estivermos debaixo da árvore, somos igreja? Então não dependemos de estar num local como esse para ser igreja. Somos igreja aqui, também no monte, também debaixo de uma árvore, também em casa. De repente vou eu e o irmão Agnaldo visitar a família da irmã Crislane. Daí nós chegamos lá, podemos ler a Bíblia, podemos orar. Nesse momento nós somos igreja. Então nós não estamos restritos a lugar ou hora, é em todo tempo e lugar, desde que seja 2 ou mais reunidos. Amém? Muito bem, vamos ver a obra missionária, Atos 13, Atos dos Apóstolos, logo depois de João. Nós já temos o livro do Atos, capítulo 13. Nós vamos ver o Espírito Santo e a obra missionária, que eu gosto muito, amo missões. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 13, verso 1 a 4. Capítulo 13, 1 a 4. Capítulo 13, 4. Isso, 1 a 4. Na igreja que estava em Antioquia, também alguns teólogos chamam de Antioquia, ok? Se você vê algum pregador falando um pouco diferente, não está errado, ok? É a mesma coisa que, deixa-me ver, questão regional. Lá na Inglaterra, pai é father, nos Estados Unidos é father, questão de pronúncia, ok? Na igreja que estava em Antioquia ou Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Doutores aqui não é médico, doutores aqui são pessoas que ensinam a palavra, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com os hebreus, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, jejuando. Olha o jejum como é importante. Disse o Espírito Santo: quer ouvir o Espírito Santo? Jejue. Olha a importância, coisa linda, olha as revelações. Jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo, do meio daqueles profetas, doutores e tudo mais. O Espírito queria 2 para a obra que os tenho chamado. Então, novamente, jejuando e orando, e pomos sobre ele as mãos, em posição de mãos para enviar, os despediram. 4. E assim estes enviados por quem? Pela igreja? Somente não, por quem? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Coisa linda. O Espírito Santo é a obra missionária. A obra missionária ela tem que ser feita na direção do Espírito Santo, senão vira qualquer coisa. Nos homens tentam sempre, infelizmente hoje, muitas agências missionárias perderam aqui a visão de envio pelo Espírito Santo. Deveriam ler Atos dos Apóstolos, principalmente esses versículos, porque as agências missionárias estão vivendo como se fossem empresas. Eu sei porque eu já trabalhei com algumas delas. Deveria ser na direção do Espírito Santo, porque quando é o Espírito Santo não tem politicagem, quando tem o Espírito Santo não tem, apadrinhado. Quando é o Espírito Santo a coisa é com temor. Agora quando não é, vira bagunça. Vira política, né? Pior ainda, além da política,
Teve um missionário já falecido, ele estava num congresso e lá estava uma determinada agência missionária muito conhecida. E eles lá naquele congresso de missões, tinham missões de tudo quanto que é gente, com pescador, com sertanejo, com nordestino, com quilombola e transcultural que vai para fora do país e assim por diante, índio, etc. Daí uma daqueles rapazes lá, eles falam assim: onde que vai ser a janta hoje? Ah, nós vamos em determinado lugar lá porque tem lagosta e camarão para comer. O pastor? Da missão. A missão? O culpado não é a missão. Talvez por ter ele lá sim, mas o culpado é ele. Que aquelas ofertas que eles pedem, o pastor vai comer lagosta e camarão, enquanto ele devia ir os recursos para os missionários lá fora. Falta o quê? Ler e praticar a palavra. Amém? Meus irmãos, não é fácil. Não deveria ser assim. Então, por exemplo, muitas vezes eu prefiro enviar ofertas para o missionário. Pessoalmente, assim, para ele, né? Porque assim, o que as missões pedem? Manda, não é, Vânia? Manda a oferta para a missão, nós enviamos para o missionário. Eu tenho minhas Como é dúvidas. que você vai saber que chegou lá nele, né? Eu tenho minhas dúvidas. Então eu prefiro conhecer o missionário como a gente conhece Bruno e Sueli, mentorear eles, porque eu tenho 60 anos de idade, eles são jovens, e assistir eles nas dificuldades e acompanhá-los, e mandar a oferta diretamente para eles. Que Deus nos ajude a continuar fazendo a obra de Deus. Amém? Vamos ver então no ministério da pregação. É necessário unção do Espírito Santo. O que é unção do Espírito Santo? A gente fala isso antes que os irmãos, as irmãs e o irmão me digam o que vocês entendem por unção. Eu vou dizer que lá em Isaías está escrito que a unção, ela despedaça o jugo. O que é jugo? Jugo era uma canga de madeira que se colocava no boi, colocaram até em Gengis Khan. Ele andava com o negócio no pescoço, assim, aquilo pesava muito. A canga é colocada no boi grande e no boi pequeno, e aquilo é de animal mesmo. E aí diz Isaías que a unção de Deus despedaça essa madeira, essa coisa pesada, que muitas vezes a gente carrega. Você está com peso, muitas vezes é a canga, é o jugo. Principalmente homens impõem sobre nós a canga e o jugo. Tem muito pastor que é ditador, muita pastora que é ditadora. Daí você já não serve ao Senhor com alegria. Sabe por quê? Porque colocaram uma canga no seu pescoço. Ah, mas eu não tenho nada aqui. Espiritualmente sim. Por isso que tem que orar, para que a unção do Senhor despedace o jugo. Essa unção era dada para o profeta. O profeta temente a Deus, o profeta verdadeiro, aquele que Deus aprova, ele tinha que ter essa unção, que ele conferia uma capacidade para ele escutar o que Deus falava no ouvido dele e transmitir para o povo, sem angústia. O sacerdote precisava dessa unção do Espírito Santo para orar e interceder pelo povo, de acordo com aquilo que Deus queria que ele fizesse. E o rei, eram os três que recebiam unção, ele precisava dessa unção para que ele tivesse sabedoria e temor de Deus para dirigir a nação, porque daquela nação viria o Messias. Deu para entender o porquê da unção? A unção não é para a gente sapatear, ou lutar espada, ou dar rabo de arraia. Na verdade, Deus vê isso aí e dá risada. Eu estou cheio da unção. Daí fica se tremendo todo. Mas na minha ignorância, pastor, muitos pastores falavam: eu derramo unção na igreja, e o povo caía para cá, caía para lá. Mas primeiro que não é ele que derrama, é Deus que derrama. Já começa o erro por aí. Segundo, irmãos,
olha, se a gente cair toda hora, eu acho que, inclusive, eu considero os sacerdotes que caíram, não puderam ministrar, quando teve a unção do templo, eu considero isso, e sei que pode até ter, mas muitos caem para se aparecer, ou para não ficar mal diante daquilo que está impondo. Às vezes é um sentimento só ali na hora, né? Às vezes cair. Agora, se cair, meus irmãos, mudar a vida, pode cair à vontade. Já chega na igreja, caiu rolando até o púlpito. Se for ficar mais santo, não é. Diferente, né? Se tem. O problema é que essas pessoas costumam cair, costumam ter o streamlink todo e a vida não muda. Mas quando o pastor fala assim, eu te dou, ou Deus está te mandando uma unção nova. Se Deus está mandando e ele, no temor de Deus, não está fazendo embuste, provai os espíritos. Eu não posso mandar unção para ninguém. É só Deus que pode. Agora o risco de cair vai bater na cabeça. Já, aí uma vez a mulher lascou a cabeça num banco de madeira na casa do oleiro lá. Tinha uns lá que a gente já sabia que se a gente fosse orar um pouco mais, com mais veemência, ia se jogar no chão. Eu já até segurava. Uma vez eu e a pastora Vânia numa igreja lá, chegou uns adolescentes assim, eu falei, Vânia, segura. Daí a gente estava falando, eles desfalecendo assim, eu já segurei ele, opa, levanta. Casa velha, você vai muito A aqui. gente segura, não deixa cair. A casa do goleiro, passar em vigília, né? Aí sempre tem isso. Por exemplo, está pregando a palavra aqui, daí começa um marchando aqui. Me diga quem chama mais atenção, o marchador ou a palavra de Deus? Atrapalha. Então, percebe? Existe muita infantilidade, né? E muitas vezes as pessoas elas beiram um pouco ao histerismo. É por isso que a gente é tão mal falado. Por exemplo, eu falo em língua, se eu quiser começar e parar, eu paro, eu tenho controle. Percebe? É que nem oração, a gente está orando, a gente olha o relógio, tem que começar a hora. Ou a gente fica descontrolado quando fala em língua, já não consegue mais voltar, alguém tem que dar um choque na gente, ou pegar o desfibrilador, né? Não é assim não. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz para com todos os homens. Temos que estar muito, né? Batismo com o Espírito Santo, a gente não fica falando para a pessoa, olha, fala glória, 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 glória. Se é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, eu só vou orar a Jesus. Não sou eu que batizo com o Espírito Santo. E já aconteceu em retiro da gente estar orando pelos jovens, Jesus,